Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sonic, da TV 247, da TVT, Carta Capital, do Ópera Mundi, Blog da Cidadania, DCM, etc, etc. Bom dia, estou ao vivo em São Paulo, frio, dia, o quê? Dia dos Pais, né? 11 de agosto, não, 12, deixa eu ver. 11 de agosto, Dia dos Pais e Dia dos Estudantes hoje. Betânia Rocha, bom dia. Hoje é Dia do Estudante, é o Dia da Pendura, é o tradicional Dia da Pendura dos estudantes de Direito, do 11 de agosto. E também Dia dos Pais, estava ali na banca, um menininho entrou dizendo pro jornaleiro Alex, que é meu xará, Feliz Dia dos Pais. Eu não tenho a menor atração ou sedução por essas datas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Vovós, Dia da não sei do que. Não ligo a mínima para isso. São datas comerciais. Deixa eu fazer o meu... São datas... Ah, tudo bem, não vou dizer que não fazem bem, a família se reúne, vai almoçar fora, etc, etc, mas não faço assim comemoração. Dia dos Pais, feliz Dia do Estudante, feliz domingo, feliz mais um dia em nossas vidas, né? Que felicidade estarmos vivos. Que felicidade estarmos vivos, porque não tenham dúvida, essa é a grande felicidade. Estejamos como estejamos, a grande felicidade é acordarmos todo dia e estarmos vivos. E daí vamos à luta, vamos tratar de resolver os problemas. Meu amigo Beto Carreiro dizia que quando ele levantava, quer dizer, quando ele começava o dia dele, ele tinha 10 problemas para resolver. E a grande alegria era ir riscando os problemas. Isabela Ferro, bom dia. Marco Schneider, bom dia, Marco Schneider. Então é o seguinte, riscando os problemas, resolvendo os problemas, mas a felicidade de estar vivo é a primeira, não é? Estamos vivos. Márcio Galvão, estamos aqui vivos, presentes, e eu queria falar um pouco com vocês sobre as ditaduras. Jânio Quadros, eu ia dizer Jânio Quadros, não, Jânio de Freitas tem um artigo na Folha no qual ele mostra como esse caminho que o Bolsonaro está seguindo é muito parecido com o caminho de Hitler, na Alemanha nazista, né? Muita gente achava um exagero chamar o Bolsonaro de nazista. Agora estamos vendo. Eu vou ler para vocês o Jânio de Freitas para falar sobre como caem as ditaduras. Eu já vi cair uma ditadura, então posso falar pelo menos a respeito de uma. A ditadura Vargas caiu por um golpe. A ditadura nazista caiu porque Hitler queria conquistar o mundo. É como o Bolsonaro, quer destruir a Amazônia. Se ele destruir a Amazônia, vai ser a destruição dele. Porque aí o mundo vai vir aqui para impedir a destruição da Amazônia. Mas vejam, ouçam, acho que estão todos aqui, né? Ouçam o que escreve Jânio de Freitas. Jânio de Freitas tem 90 anos. Josefa Isabel de Uberlândia, bom dia Ana Clara, bom dia Priscila Soares. Jânio de Freitas tem 90 anos, por aí, não sei se já tem 90, mas está perto dos 90, 20 a mais do que eu. Inspirações para Bolsonaro, escreve Jânio de Freitas. Criação de escolas militarizadas foi decisiva para a infiltração do nazismo. Prestem atenção.
O governo Bolsonaro não tem a direcioná-lo uma doutrina nem de arremedo, e de fisionomia como razão de ser e de propósito. O nível médio de ignorância entre os que o habitam não permitiria lidar com ideias, rasas que fossem, nem com noções de ordem cultural, simplistas embora. Ressentimento, interesses pessoais e de classe socioeconômica, racismo, preconceitos vários, décadas de orientação militar exterior, descaso pela comunidade planetária e seu ambiente e desprezo absoluto pelo outro induzem a alternância caótica de suas práticas. A similaridade delas com outras histórias ou atuais, no entanto, proporciona ao governo Bolsonaro a fisionomia que lhe falta em doutrina. Ele não segue um ideário, ele faz as coisas que estão no ideário nazista. O governo providencia, por exemplo, a criação de 108 escolas militarizadas para início de ambicioso programa. O plano não é original, nem o era nas primeiras referências, ainda na campanha eleitoral. Foi uma criação decisiva para a infiltração, ao longo dos anos 1930, do nazismo e do culto ao ditador na vida da Alemanha. O voluntariado de multidões jovens para a guerra simultânea do nazismo a 10 países europeus, em 1939 e 40, foi obra do ensino militarizado. Então foram 9 anos para Hitler entrar na guerra. Foram 9 anos para Hitler declarar guerra ao mundo. E os soldados foram formados nessas escolas, onde aprendiam que Hitler é um cara maravilhoso, é um mito. A hostilidade de Bolsonaro à cultura artística oficializou-se já na entrega do ministério próprio a um conservador radical e sem contato com o ramo. A anticultura mostrou-se toda na identificação do cinema nacional ao que Bolsonaro, seu ministro e seus pastores imaginam do filme Bruna Surfistinha, visto pelo primeiro. Esse combate à cultura artística é usual nos governos autoritários e se volta em especial contra percepções sexuais, quando o poder é militarizado ou de submissão religiosa. O combate ao que foi chamado de arte degenerada na Alemanha hitlerista também não começou pela censura explícita. Usou por bom tempo o arroxo financeiro e outras dificuldades até dominar toda a arte. É o que começa aqui. As verbas federais destinadas aos estados estão submetidas por Bolsonaro a novo critério. Os do Nordeste não vão ter nada. São de oposição a Bolsonaro. O critério depois abriu uma brecha, porém a depender de uma exigência. Se eles quiserem receber, eles vão ter que falar que estão trabalhando com o presidente Jair Bolsonaro. O infame. Eles são os governadores, as vítimas são as populações. A condição punitiva e personalista para o direito a verbas públicas contraria a Constituição. E foi o primeiro recurso administrativo contra o oposicionismo regional na Alemanha e na Itália fascista, assim como é comum nos poderes que buscam o autoritarismo. Os ataques de retaliação à imprensa,
a deportação sumária e sem tempo para defesa, a desmontagem da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos são todos repetição do primeiro estágio de ascensão ao poder ditatorial por nazistas e fascistas. A investida contra os índios para a tomada exploratória de suas terras tem semelhança com o extermínio dos ciganos dados como inúteis e viciosos pelos nazistas. Ensaio de extermínio já anunciado por Bolsonaro, as mortes de gente como baratas por balas de impunidade assegurada. As similaridades vão longe à disposição dos atentos, mas é intransferível o registro de mais uma. A repetição por Bolsonaro, sob a dignidade da presidência da República, da qualificação de herói nacional para um torturador e responsável por pelo menos 45 mortos e desaparecidos sob sua guarda, desacato à Constituição, no mínimo. O coronel Carlos Brilhante Ustra foi condenado pelo que o texto constitucional define como crimes imprescritíveis. A transgressão de Bolsonaro, dirigida também à presidência, é, por si só, suficiente para tornar imoral a sua continuidade no cargo, no mínimo. Nas páginas seguintes da Folha de São Paulo de hoje, vejam essa manchete. Ustra era um monstro que me torturava com choque e debochava. Ustra era um monstro que me torturava com choque e debochava. Esse é o herói nacional do presidente Bolsonaro. Isso nunca aconteceu no Brasil. Um presidente da República exaltar um monstro, um assassino, autor de crimes hediondos e imprescritíveis. Vereador Gilberto Natalini conta detalhes de violência e critica Bolsonaro por chamar coronel de herói nacional. Quando ouvi o presidente Jair Bolsonaro louvar Carlos Alberto Brilhante Ustra como herói nacional, Gilberto Natalini, 67 anos, repetiu o que sempre faz quando vê alguém exaltar o coronel símbolo da repressão durante a ditadura militar. Protestou. Vereador em São Paulo pelo PV, Natalini foi ao Twitter e escreveu na quinta-feira: Bolsonaro insiste em defender e alardear a tortura. A tortura é o ato mais abjeto de um ser humano sobre o outro. É o ato mais covarde, mais hediondo. Amarra-se uma pessoa nua e 3 ou 4 idiotas, sádicos, monstros, batem nela e aplicam choques nas partes mais sensíveis do corpo e dão porrada com madeira, com cipó, com cintada, agridem, lincham. A tortura é um linchamento. É isso que é tortura. É amarrar uma pessoa, seja no pau de arara, seja na cadeira do dragão, e 3 ou 4 ou 5 ou 6 brutamontes batem na pessoa, aplicam choques elétricos nos mamilos, nos órgãos sexuais, na boca. É isso que fazia Ustra, esse que o presidente infame quer declarar herói nacional. Naquele dia, o presidente recebeu no Palácio do Planalto a viúva do militar,
Maria Joseita Silva Brilhante Ustra. Nataline relatou na rede social que na década de 70 foi torturado por Ustra, a quem se refere como monstro. Ganhou 1000 novos seguidores em menos de 6 horas. Parte se solidarizou com ele, parte o atacou. Uma pessoa falou que deviam ter me matado, que eu apanhei pouco, afirma a Folha o vereador, que teve a chance de confrontar pessoalmente Ustra em 2013, em sessão da Comissão da Verdade. Chamado de terrorista na ocasião, Nataline gritou de volta: terrorista é você. Ustra chegou a ser condenado em ação civil na justiça. Morreu em 2015. Este é o depoimento do Gilberto Nataline. Eu vi o Ustra na minha frente, não fui torturado por ele. Eu não fui torturado no DOI-CODE, porque eles não tinham que extrair de mim. Tinha muita gente para ser torturada, mas o Ustra me levou até a minha cela. E no caminho eu disse para ele: eu não participo de nenhum grupo de guerrilha. Vocês estão cometendo um grande engano. O Ustra virou-se para mim e disse: você é o hippie da AP e nós vamos provar isso. E me levou para a cela. E não provaram nada, mas me deixaram preso durante 45 dias, nos quais eu testemunhei a tortura do meu companheiro de cela, Oswaldo Rocha. Era torturado dia sim, dia não, pelo Ustra e seus capangas, seus criminosos, a maioria dos quais jamais pagou. Aliás, nenhum torturador pagou pelos seus crimes. Nenhum torturador pagou pelos seus crimes. E quem fala em guerra, que havia uma guerra entre o Estado e os guerrilheiros, eu digo o seguinte: o Estado torturou, os guerrilheiros jamais torturaram. Os guerrilheiros até mataram, até jogaram bomba, mas não torturaram ninguém. E o Estado torturou, essa é a diferença. O Ustra torturou, essa é a diferença. Eu fui torturado pelo coronel Ustra, conta Gilberto Nataline, aos 19 anos, em 1972, quando eu era estudante de medicina. Fui preso pela ditadura militar e levado para o DOI-CODE. Fiquei lá cerca de 45, 60 dias, não lembro bem agora. Eu fui preso em 73, no dia 4 de setembro de 1973, e fiquei exatamente 45 dias. Eu tenho o registro da minha entrada e o registro da minha saída. O Ustra comandava as sessões de terror. Eu fui torturado pela mão dele e da equipe dele várias vezes. Colocavam 2 latas de Neston de alumínio, me faziam subir nelas, molhavam meu corpo com água e sal, ligavam fios em toda parte e disparavam choques. Era a noite toda, choque elétrico e paulada nas costas com uma vara de cipó que o Ustra usava para me chicotear. Estou descrevendo uma das formas que eles adotavam, mas não me peça para narrar todas, porque é muito doído para mim. A tortura pesada durou mais ou menos 1 mês. Choque nos ouvidos era todo dia. Sou deficiente nos meus ouvidos, de choque elétrico que o Ustra me deu. Fiquei com sequelas permanentes. Perdi 60% da capacidade de ouvir na orelha direita e 40% na esquerda. Você não faz ideia do que é o choque no ouvido. Quando eles ligam a corrente elétrica, você grita. E quando você grita, surge uma faísca que pula de um lado da boca para o outro. Isso queima toda a sua mucosa bucal, descasca, fica em carne viva. É impossível você não gritar, porque não consegue suportar. Todo mundo grita na dor. Ali era uma casa de horrores. Uma vez eu vi pendurarem um homem de cabeça para baixo, pelo pé,
e deixarem quase 48 horas assim. Quando foi retirado, ele tinha tido uma apoplexia cerebral e ficou lesado da cabeça. Eu vi um outro preso entrar vivo, gritar a noite inteira de apanhar e no dia seguinte sair arrastado pelo pé, morto, todo ensanguentado. A gente viu coisa que nunca esquece. O Ustra era o nosso terror, porque coordenava tudo. Quem vai esquecer uma cara daquela? Aquilo é a própria cara da bestialidade, da monstruosidade. Ele torturava jovens e velhos, mulheres e homens, crianças, até matar. Ele e os paus mandados dele. A equipe era toda de monstros. E ele ria, debochava, tirava sarro, numa boa. Eu combatia a ditadura, mas não fazia parte de nenhum grupo ou movimento. Era independente. Nunca participei de luta armada. Naquela época, eu era aluno da Escola Paulista de Medicina e trabalhava como monitor de farmacologia. A justificativa para me prenderem foram jornais que acharam comigo de uma organização da luta armada, a qual nunca pertenci. Os militares procuravam uma militante que mandava os jornais para nós, e nós não a entregamos. Apanhamos quase até a morte, mas não a entregamos. O irmão dela foi preso junto. Só soltaram a gente depois que esse rapaz recebeu, dentro da prisão, um recado do pai deles, informando que a irmã havia fugido do Brasil. Aí ele abriu a boca aos interrogadores e falou. Quando os agentes foram atrás da mulher, ela já tinha ido embora do país. Aí nós apanhamos mais uns 15 dias, por castigo, vingança. E depois fomos fichados e soltos. Eu saí de lá ferido, magro, não tinha dormido direito. É muito cruel. E você vê o presidente do Brasil, que foi eleito, defender torturador. Pelo amor de Deus, incentiva a tortura, embora ela nunca tenha deixado de existir no Brasil, nas delegacias, no crime. O PCC, por exemplo, põe a pessoa dentro de pneus, bota gasolina e taca fogo. A tortura não morreu como medo. Historicamente, o Brasil é o país do acolchambramento. A variação e a punição dos crimes de tortura também foram acochambrados. No Chile, aquele Manuel Contreras, que era um dos chefes da ditadura de Pinochet, morreu já condenado. Aquele Jorge Rafael Videla, ex-Argentina, morreu cumprindo pena. Já o Brasil fez um acordo para livrar os torturadores e deu anistia geral. Isso ficou mal resolvido. E não é uma questão ideológica, porque não importa se é de esquerda, de direita ou de centro, é tortura e ponto final. É inaceitável, abominável. A culpa de termos hoje uma besta fera na presidência tem nome. Lula, Dilma e PT. Eles chafurdaram na desgraça da corrupção, na lambança da incompetência e permitiram eleger um negócio desse aí, que não dá nem para qualificar. Eu não votei nem na quadrilha, que ele chama de quadrilha, nem no defensor da tortura. Anulei meu voto, por isso tenho liberdade para falar. Só que é o seguinte, quem anulou o voto, com a diferença que havia, votou a favor de Bolsonaro. Ele não queria votar no Bolsonaro, mas elegeu o Bolsonaro também, seu Gilberto Natalini. O senhor elegeu um admirador de torturadores, seu Gilberto Natalini. O senhor também errou. Eu lamento pela sua tortura, é claro, é óbvio.
Eu choro pela sua tortura, mas também deploro o seu voto nulo. Quem queria democracia naquela altura, no segundo turno, só tinha um voto, Fernando Haddad. Só tinha um voto. Entre Fernando Haddad e a besta fera, o senhor escolheu a besta fera, senhor Gilberto Natalini, ao votar nulo. Lamento informá-lo. Talvez o senhor não saiba até hoje. Quem defende tortura ou é louco degenerado ou não pertence mais à espécie humana. Isso eu concordo. O Ustra é um ser que saiu da raça humana, é um monstro. O que eu posso falar de um monstro? Vamos dizer assim, se tiver capeta, é o primo do capeta. Está usando a mesma linguagem do Bolsonaro, seu Gilberto Natalini, que chamou de gênero, ideologia de gênero de coisa do capeta. O senhor fala igualzinho ao Bolsonaro, infelizmente. O senhor que foi torturado por um cara que o Bolsonaro admira, o senhor está usando a linguagem do Bolsonaro. O senhor também está chamando o PT de quadrilha, o que nunca foi. O senhor introjetou o discurso da extrema-direita, senhor Gilberto Natalini. Mas eu perdoo. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, os loucos não podem pagar pelo que fazem. Os loucos têm que ser tratados. Não é. Ele é um louco, mas é presidente da República. Então, primeiro precisa constatar se é louco. Tem que submetê-lo a um exame de sanidade mental. Ele não é um louco. Ele é um tirano. É claro que a loucura faz parte da personalidade do tirano, mas não é a única. Louco, não assina nada, não assina papel, e ele assina. Eu fui o único preso político do Brasil que enfrentou o Ustra cara a cara e o desmascarou em público. Não foi vingança, a palavra é justiça. E eu busco justiça não é para mim, é para que nunca mais isso aconteça com ninguém. Estou em paz com a minha alma e não tenho ódio. Eu não tenho raiva do Bolsonaro, eu tenho pena do Bolsonaro. Eu tenho muita pena desse ser menor que chegou à presidência do Brasil. Depoimento a Joelmir Tavares. Evidentemente que eu não concordo com essa parte que ele fala que o PT é que provocou o Bolsonaro. Não, meu amigo, não foi o PT, não, senhor. Isso foi uma campanha intensa que começou em 2005 pelo Instituto Milênio, uma campanha nos todos os meios de comunicação que começou a demonizar a esquerda, demonizou o PT, e a campanha que dizia que a direita que era legal, a direita que valia a liberdade, a direita é jovem, a direita é alegre, a esquerda é triste, a esquerda é um horror. O senhor não viu essa campanha acontecer, talvez, mas é uma campanha que foi uma verdadeira lavagem cerebral e que foi feita na internet, que foi feita com os mesmos instrumentos que o PT usou, com chaveirinho, camiseta, boné, e isso foi se espraiando. E o que a direita fez foi conquistar os jovens para essas ideias idiotas, tais como o nazismo é de esquerda. Os jovens aderiram à direita. Depois desse discurso, senhor Gilberto Natalini, não foi o Lula, não foi a Dilma. O governo Lula foi aprovado por 86% depois que ele saiu do segundo governo. Todos foram governos que fizeram muito bem ao Brasil, senhor Gilberto Natalini. O senhor não tem o direito de fazer essa análise, sendo o senhor o inimigo do tirano. Chamar o PT de quadrilha, nunca foi quadrilha. É um partido político, pode ter pessoas ali dentro equivocadas, que tomaram rumos equivocados também, e até criminosos, mas o senhor não pode generalizar dessa maneira. Um partido político, o senhor está usando o mesmo linguajar do Bolsonaro, infelizmente. E o senhor perdoa Bolsonaro. Eu não perdoo o Bolsonaro. Eu não fui torturado pelo Ustra, mas eu não perdoo o Bolsonaro, porque ele não é um louco, ele é um tirano.
É claro que ele está querendo forjar uma ditadura, isso está evidente. Ele viola a Constituição todos os dias, ele agride todos os dias, ele insulta todos os dias. A Veja dessa semana conta, na sua reportagem de capa, os acontecimentos entre abril e maio, quando quase foi derrubado o Bolsonaro por várias forças que não aguentavam mais as suas medidas extravagantes e lesivas ao país. Bolsonaro faz mal ao país todos os dias, faz mal à nossa saúde todos os dias. E o que Toffoli contou é que em determinado momento, que foi aquele momento que vocês se lembram, aconteceu o pacto. Esse pacto foi decorrência do clima em que Bolsonaro quase foi derrubado, tanto pelos empresários que queriam que fosse iniciado o impeachment, assim como pelos militares que ele humilhava, como o general Santos Cruz. E em decorrência dessa instabilidade, desse quase de Bolsonaro, houve um acordo no qual todos recuaram. E no bojo desse acordo é que o Toffoli recuou da investigação do Flávio Bolsonaro. Isso aconteceu dentro desse acordo porque as autoridades brasileiras já sabem que o caso Fabrício Queiroz, mas é a mesma coisa, né? O caso Queiroz, a relação do Queiroz com o Flávio Bolsonaro não se restringe à relação com o Flávio Bolsonaro, mas sim com o pai dele, com a família Queiroz, com a família Bolsonaro, com o clã Bolsonaro. E é por isso que essa investigação está sendo mantida a 7 chaves, está sendo varrida para baixo do tapete, porque pode, de fato, provocar a queda de Bolsonaro. E eu estava querendo falar com vocês sobre como caem as ditaduras, né? Como caiu a ditadura nazista. Vocês ouviram o que disse Jânio de Freitas, o que o Hitler fez na Alemanha, Bolsonaro está tentando implantar no Brasil. As escolas militarizadas. Das escolas militarizadas vieram soldados alemães que adoravam Hitler e que morreram querendo dominar o mundo, querendo invadir toda a Europa. De 30 a 39 é que Hitler formou o seu exército, forjou o seu exército. É o que está tentando fazer Bolsonaro. E o Hitler meteu o povo alemão, meteu a Alemanha numa guerra suicida, na qual é claro que a Alemanha foi derrotada e ele morreu. Assim acabou Hitler. Como acabou Mussolini? Mussolini acabou pendurado no poste pela revolta popular, porque o tirano é mau e a própria maldade acaba com o tirano. Como acabou a ditadura do Estado Novo, que foi uma ditadura. Vargas foi derrubado pelos próprios generais que o levaram ao poder. Não houve uma insurreição popular. Não houve uma insurreição popular para derrubar Getúlio. Getúlio foi derrubado silenciosamente, entrou num carro e foi embora. E foram convocadas as eleições nas quais foi eleito Dutra, que era o candidato do Getúlio, aliás. Como acabou a ditadura de 64? A ditadura de 64 acabou pela via do voto. Não sei se vocês sabem, ninguém derrubou a ditadura militar numa insurreição popular. Não houve insurreição popular. Houve resistência da extrema esquerda com a tentativa de guerrilha. Nunca houve uma guerrilha de fato. Houve treino para a guerrilha e aconteceu aquele período em que o grupo começa a se formar e apenas tem o seu processo de subsistência resolvido, que era aquele negócio, ó, assalta a banca para ter dinheiro, para sobreviver, tem armas e tal, mas nunca houve um plano de derrubada do governo militar. Então, nunca houve. Eu desafio todos a encontrar algum plano da esquerda armada que falasse em invasão do Palácio do Planalto. Você não derruba o governo sem tirar o presidente do Palácio. Como é que foi derrubado João Goulart? Ele mesmo tinha saído do Palácio, enfim. Não há. E nunca, jamais, nesse tempo de guerrilha no Brasil,
houve algum plano concreto de invadir o Palácio do Planalto. Era sempre assalto a banco, treinamento. O que foi a guerrilha do Araguaia? Chama-se de a guerrilha do Araguaia. Não houve guerrilha. Aquilo é um treinamento. E no meio do treinamento, os guerrilheiros foram denunciados pela população local. Claro, chegou gente estranha num local onde não aparece ninguém, foram denunciados. E o exército chegou lá e dizimou as pessoas, não prendeu, dizimou. Matou, enterrou vivo, barbarizou. Essa era a reação do exército à guerrilha. Mas como é que a ditadura foi, enfim, derrubada? Porque havia eleições regionais. Havia eleições para o Congresso. Em 74, quando a oposição elegeu, havia 2 partidos. A situação é da oposição, porque os políticos têm que existir. Até em ditadura existem os políticos, né? São muito controlados, vigiados, presos, caçados, deportados, mas existem. Então, em 1974, o general Geisel lançou um pacote, chamado Pacote de Abril, em que ele determinou que houvesse senadores biônicos, ou seja, como a maioria dos senadores foi eleito pela oposição, o Geisel assinou uma lei, mandou fazer uma lei pela qual o governo poderia nomear senadores a seu bel prazer, que eram os chamados senadores biônicos. Bem, mas aí em 1982, as eleições para governador foram pelo voto direto. E a oposição ganhou na maioria dos estados. E na maioria dos estados mais importantes. Isso foi em 82. Com esse estímulo, quer dizer, quando os estados não eram mais governados por forças do governo, por forças reacionárias, e sim por deputados por governadores como Franco Montoro, como Leonel Brizola, como Tancredo Neves em Minas, e assim por diante, vários outros em todos os estados que eram da oposição, houve um estímulo para que o povo manifestasse a sua contrariedade com a ditadura. O povo começou a pedir o fim da ditadura. E o que seria o fim da ditadura? Eleições diretas. Então não houve milhões de pessoas, as milhões de pessoas foram para as ruas pacificamente durante a campanha das diretas já, se manifestaram ali, mas estimuladas por quem? Pelos governadores. Não foi uma coisa espontânea. Ninguém espontaneamente foi montar comício no Brasil todo. Houve comícios pelas diretas no Brasil inteiro, com milhões de pessoas participando e sem nenhuma violência. Então, hoje eu ouço algumas pessoas falarem em insurreição popular, vamos para a rua, vamos derrubar. E eu peço que essas pessoas raciocinem um pouco e leiam um pouco de história. Não adianta ir para a rua na louca. É evidente que um governo tirânico como esse, as pessoas têm que ir para a rua protestar, para dizer que estão insatisfeitas, é evidente. Mas uma coisa é pressionar, outra coisa é achar que se derruba pressionando. Aliás, as pessoas têm que ler a história para saber que muitas vezes atitudes consideradas heróicas e maravilhosas têm como consequência acontecimentos funestos. Então vou dar só um exemplo. Não quero cortar o barato de ninguém que acha que protestando se derruba e tal, mas só quero contar algumas histórias, uma historinha só de uma considerada heróica e maravilhosa que a conclusão foi péssima, né? Então, por exemplo, no dia 7 de setembro de 1968, um deputado da oposição fez um discurso dizendo que as moças, naquele 7 de setembro, né, Dia da Pátria,
nos bailes, não deveriam dançar com os soldados do exército, porque eles estavam participando de uma ditadura e tal, lesiva ao país e etc. Bom, isso repercutiu de uma forma muito intensa. Os militares reagiram muito mal, e o Congresso foi fechado em dezembro, 2 meses depois, com o AI-5. Essa atitude foi considerada heróica, maravilhosa, né? Um grande protesto. Márcio Moreira Alves foi elogiado nas manchetes de jornais. 2 meses depois, o regime fechou. Como também a passeata dos 100 mil, que foi em 68 também, em julho, né? No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro parou, 100 mil pessoas contra o governo, Vladimir Palmeira comandando, um ato lindo, também pacífico e tal. Tudo bem, 100 mil pessoas foram para a rua, em seguida fecha o regime, porrada, tortura, prisão. Então, eu não digo que as pessoas não devem ir para a rua, tem que ir para a rua, porque tem que pressionar o governo a tomar medidas menos tirânicas. Agora, como aconteceu em 84, ditaduras caem pelo voto. Em 82, pelo voto direto, os brasileiros escolheram governadores de oposição. Esses governadores conceberam a campanha, começada do Franco Montoro aqui em São Paulo, conceberam a campanha das diretas já. As diretas já defendiam uma emenda. Essa emenda foi derrotada no Congresso, é verdade. Essa emenda foi derrotada no Congresso. Porém, em seguida, o Congresso também elegia o presidente. E dessa vez, os candidatos eram o Paulo Maluf, candidato do governo, e o Tancredo Neves, candidato da oposição. E mesmo o colégio eleitoral escolheu o Tancredo Neves, já porque a onda democrática era impossível de derrotar. Mas só para vocês verem que a ditadura de 64 foi derrotada pelo voto. Eu digo isso porque no ano que vem há eleições. 2020, há eleições municipais. As eleições municipais são a primeira oportunidade que as oposições terão de enfrentar os bolsonaristas nas urnas. Nas urnas. Porque é o seguinte, os protestos, se eles extrapolam, né, veja o que acontece em Hong Kong, né, protestos maravilhosos, 1 milhão de pessoas na rua e tal. De repente, começa uma repressão violenta. E quem está com a força é o Bolsonaro. E o Bolsonaro é um tirano. Se as manifestações tomarem um rumo também violento, ele vai reagir violentamente. E aí a correlação de forças, ele tem canhões, ele tem tanques. Nós temos a nossa voz, a nossa cara, mas não temos tanques. Não temos tanques. A nossa força é o voto. Não é o revólver. A nossa força é o voto. E o voto, que é a nossa força, que é a nossa grande arma, será testado ano que vem. Eu não vejo as oposições preocupadas com as eleições do ano que vem. Eu vejo as oposições preocupadas em denunciar o governo. Eu também denuncio. Em ver como derruba o governo. Mas não vejo ninguém preocupado com as eleições de 2020. Não é questão de preocupação, é questão de ter candidatos. Quem é o candidato da oposição à Prefeitura de São Paulo? Alguém sabe? Haverá? Parece que não tem ninguém, né? Vemos aí só candidatos bolsonaristas, que pode ser a Joyce Hasselmann, pode ser a Janaína Pascoal, que pode ser não sei quem. As oposições não pensam na eleição municipal. Talvez desdenhando, mas é uma eleição municipal, só que esse é um passo para a eleição federal, em 2022. Se as oposições vacilarem em relação a 2020, vão dar mais espaço para o tirano. Se não derrotar o PSL nas urnas, nas eleições do ano que vem,
vai dar mais gás ao tirano. Será que as oposições não percebem isso? Não há clima para impeachment. Não há voto para impeachment. A oposição tem 135 votos na Câmara. Como é que vai chegar a 308? Me digam. Com tanto bolsonarista ali, com tanto deputado ali que tem compromisso, que tem interesse com o governo. Então esquece o impeachment. Tem que pensar nas eleições do ano que vem, derrotar o bolsonarismo na urna. Ditadura se derruba pelo voto. Lembre-se do que aconteceu em 84, a ditadura militar foi derrubada pelo voto. Claro que ela também já estava fraca, estava metida numa inflação imensa, da qual não conseguia sair, porque os militares não devem presidir um país. Militar tem que cuidar da defesa do país, seja qual for o governo. Tem que defender as fronteiras, tem que defender a soberania. E os militares atônitos participam de um governo que é o mais submisso da história do Brasil. Nunca se viu um presidente ficar de joelhos para outro presidente, como fica esse, Bolsonaro. Bom, deixa eu ler um pouco aqui dos jornais, não é? O que eu queria falar sobre derrubar a ditadura pelo voto é isso aí que eu falei, tá legal? Aqui tem o Globo, Bial 5 vezes pai. Lava Jato abre novas frentes em meio a desafios. Vocês querem ver o Pedro Bial? O Pedro Bial era meu colega nos anos 60, 70. Ele era poeta e fazia recitais no Teatro Municipal. Era um cara lindo, como é lindo até hoje, muito inteligente, falava muito bem. E era um poeta. Eu também era um poeta naquela época. Editorial: Previdência dos Estados a caminho do colapso. Hélio Gaspari: revelações de Palocci cheiram a pirotecnia. Mais delações do Palocci, delações furadas, sem provas. Dorit Harazin: os pais que os Estados Unidos roubaram dos filhos. Merval Pereira: alinhamento com Trump é falta de inteligência. O que mais falta nesse governo é inteligência. Lauro Jardim: PSDB dá prazo até quinta para Aécio deixar sigla. Miriam Leitão: permitir uso político foi erro da Lava Jato. É o Globo: desfecho da crise em Hong Kong é imprevisível. O desfecho da guerra de atrito entre manifestantes e governo em Hong Kong é imprevisível, informa Marcelo Ninho. A ex-colônia vem perdendo espaço na economia chinesa desde 1997. Sua fatia caiu de 18% para 3%. Porém, continua importante, já que a China se globalizou, mas não se abriu no setor financeiro. O setor financeiro é a grande caixa preta chinesa. Falta de inteligência é o nome do artigo do Merval Pereira. Falta de inteligência. O alinhamento total de nossa política externa com os Estados Unidos do governo Trump já está rendendo consequências negativas para o Estado brasileiro. Depois de diversas polêmicas provocadas pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a Alemanha começou a retirada de seu apoio a ações de proteção da região amazônica, seguindo o exemplo do que fizera a Noruega com seus recursos para a preservação ambiental. Salles começou querendo assumir a gestão do Fundo Amazônia, mudando as diretrizes que os doadores consideravam ajustadas ao objetivo do projeto. Durante a renegociação, com a negativa dos 2 países europeus de aceitarem os novos critérios do governo brasileiro,
Salles chegou a acusar a exploração do petróleo na região ártica pela Noruega de provocar danos ambientais. Quer poder ver nos outros, a Noruega, um país da igualdade. Aí sim é um país da igualdade. Meu filho morou na Noruega. A Noruega reagiu, afirmando que sua atividade petrolífera no Ártico é a mais limpa possível, obedecendo às normas de preservação da natureza. A irritação do governo brasileiro com o que considera intromissão de países europeus nos negócios internos foi revelada em diversas ocasiões, de maneira pouco diplomática. O próprio presidente Bolsonaro recentemente fez ironia com os encontros que já teve com o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Vocês imaginam como eu gostei de conversar com os dois, disse a jornalistas. O vice-presidente Hamilton Mourão pegou carona na zombaria e comentou os acessos de calafrio que a chanceler alemã andou tendo em público. Para ele, Merkel tremeu depois de uma encarada de Trump, a quem chamou de nosso presidente. Esse é outro. Esse Mourão é outro, é igual. Aliás, quem está no governo Bolsonaro é igual ao Bolsonaro. Quem continua ao lado de Bolsonaro depois dele eleger um torturador, herói nacional, é igual ao Bolsonaro, é igual ao Ustra, é igual a um torturador. O descontentamento do presidente Bolsonaro com as atitudes da França em relação à nossa política ambiental foi demonstrado de maneira grosseira no cancelamento de uma audiência que teria com o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian. Bolsonaro soube pela imprensa que eles se reuniram um dia antes com representantes de ONG ambientalistas e considerou uma desfeita. Em entrevista ao jornal Der Tagesspiegel, a ministra do Meio Ambiente da Alemanha, Svenja Schulze, informou neste fim de semana que o país vai suspender o financiamento de projetos para a proteção da floresta amazônica. A decisão da Alemanha, segundo a ministra, foi tomada porque a política do governo brasileiro na região amazônica há dúvida se ainda se persegue uma redução consequente das taxas de desmatamento. No primeiro momento, serão suspensos projetos no valor de 35 milhões de euros. Somente o Fundo Amazônia já investiu cerca de 3 bilhões de reais em diversos projetos de preservação. Também o governo francês tem dúvidas sobre o compromisso do novo governo brasileiro de manter uma política de preservação ambiental. Por isso, já declarou que só assinará o acordo da União Europeia com o Mercosul se o Brasil se comprometer com uma política ambiental sustentável. O fato é que para o novo chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, a Europa representa a decadência do Ocidente, enquanto os Estados Unidos e o Deus Trump são a salvação. Assim como nos governos petistas, a política Sul-Sul desvalorizava os postos nos Estados Unidos e apontava os países da América Latina e África como o futuro da nossa diplomacia, agora vai-se para o extremo oposto. Os Estados Unidos constituem agora um departamento exclusivo, mas a Europa encontra-se relegada à vala comum da África e do Oriente Médio, já que ela seria um vazio cultural. É o que aponta o diplomata Paulo Roberto Almeida, exonerado no início do ano do cargo de diretor do Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais do Itamaraty. Ele foi punido por ter publicado em seu blog pessoal
textos críticos à nova política externa brasileira, seus e de outros, como o diplomata Rubens Recupero e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No livro recém-lançado A Destruição da Inteligência no Itamaraty, Paulo Roberto Almeida pergunta: onde está a política externa do Brasil? Nos ridículos destemperos olavistas contra o globalismo? Na luta contra o marxismo cultural? Numa aliança com todos os regimes direitistas e xenófobos da Europa e com Trump? Na denúncia do Pacto Global das Migrações, quando o Brasil justamente possui 10 ou 20 vezes mais emigrantes do que imigrantes, e esse instrumento não afeta em nada nossa soberania. Falta de inteligência. A charge do Chico. Deltan mandou Randolph jogar a rede sobre Gilmar Mendes, que respondeu fazendo bilu bilu. Dia dos Pais Roubados, escreve Dorit Haracim. Diferentemente do que ocorre no Brasil, e em Salvador e Guatemala, o Dia del Padre é comemorado em 17 de junho. Nos Estados Unidos, festeja-se a data no terceiro domingo do mesmo mês. E mundo afora, o calendário aponta para outras 17 variantes. Esta semana, portanto, nada de especial envolvendo pais e filhos estava programado em lares latinos do Mississippi, exceto pelo ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, encarregado de reprimir a migração ilegal no país. No meio da tarde de quarta-feira, 600 agentes fizeram uma razia relâmpago em 5 pequenas cidades daquele estado sulista dependente da agropecuária. Pinçaram 680 pessoas durante o trabalho em fábricas de processamento de alimentos e os levaram de mãos atadas nas costas para averiguação. Muitos ainda com toucas higiênicas na cabeça. É isso que acontece no país de Trump. Esse outro tirano, esse tirano mor. Na cerca de arame de uma dessas empresas, a Koch Foods Incorporation, da minúscula cidade de Morton, 3.500 habitantes, uma placa de "contrata-se" resumia a parte relevante da equação. A Koch é uma das maiores produtoras de carne de aves do país, com 13 mil empregados em 6 estados. A ação ocorreu na mesma tarde em que o presidente Donald Trump visitava sobreviventes das chacinas em Dayton e Ohio, que haviam deixado um rastro de horror nacional e desencadeado pânico na população latina. Coincidência infeliz. Ainda assim, foi considerada um êxito absoluto por Matthew Albence, diretor em exercício do ICE. A operação seguiu à perfeição o Manual da Segurança e Proteção aos Agentes. Magdalena Gomes Gregório, de 11 anos e origem salvadorenha, terá lembrança diferente da mesma quarta-feira, 7 de agosto de 2019. Era o primeiro dia do novo ano escolar no hemisfério norte. À saída, tinham-lhe roubado o pai. Um vídeo quase obsceno por cruel a mostra suplicando entre soluços para que lhe devolvam esse pai. Usa o inglês
idioma que lhe é mais natural em momento de tamanho terror. I need my dad and mommy. He didn't do anything. I need my dad and mommy. He didn't do anything. De uma hora para outra, cerca de 200 crianças abandonadas em escolas ou creches sentiram-se órfãos de pai ou mãe. Outras encontraram a casa vazia, ou sequer conseguiram nela entrar por falta de chave. Que o Trump mandou prender os imigrantes durante o horário de trabalho e as crianças foram abandonadas. Esse é o retrato de um país governado por um tirano. Ai, meu Deus do céu. O ministro que colabora, escreve Bernardo Melo Franco, meu colunista preferido. Nem Moro nem Guedes. Em 7 meses de governo, o ministro que mais facilitou a vida de Jair Bolsonaro foi Dias Toffoli. O detalhe é que ele não integra o governo do capitão. Dá expediente como ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente deve a Toffoli um favor de mãe. A liminar que paralisou as investigações contra o primeiro filho, Flávio Bolsonaro. Com uma canetada em pleno recesso, o ministro tirou a polícia do encalço do 01. Para salvá-lo, travou centenas de investigações que também usaram dados do COAF e da Receita Federal. Nunca na história brasileira, um plantão judiciário concedeu liminar num caso sem urgência, ia causar um tumulto de tal ordem, resumiu o professor Walter Maierovitch. A liminar surpreendeu pela ousadia, não pelo propósito. Desde a campanha, Toffoli se esforça para cortejar Bolsonaro e os militares que o cercam. Numa atitude inédita na democracia, o ministro instalou um general na presidência do Senado. Depois saiu-se com a declaração de que preferia chamar o golpe militar de movimento de 64. Com Bolsonaro no poder, Toffoli virou habitué do Planalto e do Alvorada. Em abril, acompanhou o presidente no encontro com pastores evangélicos que o apoiaram na eleição. No mês seguinte, posou de figurante num café da manhã com deputados e senadoras governistas. As aparições foram complementadas pelo anúncio de um estranho pacto entre poderes, a pretexto de destravar o Brasil para retomar o crescimento. Após o recesso de julho, o ministro resolveu dar mais uma prova de fidelidade. Na revista Veja, que circula neste fim de semana, ele relata encontros em que teria acalmado políticos, empresários e militares insatisfeitos com Bolsonaro. Toffoli emerge da entrevista como fiador de um governo em apuros. O Supremo deve ter esse papel moderador, oferecer soluções em momentos de crise, afirma ele. O poder moderador, diz Bernardo Melo Franco, foi abolido pela Constituição de 1891. O texto instituiu a separação dos poderes, que deveriam funcionar com independência e harmonia. A ideia de um judiciário governista, seja qual for o governo, contraria um princípio básico da República. No Congresso, os movimentos do presidente do Supremo são interpretados como uma busca por proteção. Nomeado pelo ex-presidente Lula, ele costuma ser alvo da militância bolsonarista na internet. O ministro também se viu na mira da Lava Jato, ao ser citado na delação da OAS. No início do ano, o nome de sua mulher apareceu numa investigação da Receita sobre suspeitas de irregularidade fiscal. Em março, Toffoli instaurou um inquérito sigiloso, que, nas palavras da procuradora Raquel Dodge, transformou o Supremo em tribunal de exceção.
Ele alegou que pretendia rebater notícias fraudulentas e defender a honorabilidade da corte. Há 10 dias, o ministro Alexandre de Moraes usou o inquérito para suspender investigações da Receita. Beneficiou 133 pessoas, incluindo a primeira-dama do Supremo. Esse é o artigo do Bernardo Melo Franco, colocando em dúvida, colocando muitas dúvidas nas decisões e nas movimentações do presidente Supremo, Dias Toffoli. O problema é que ele está sendo tão alvejado por bolsonaristas que eu considero que alvejá-lo ainda mais ajuda a onda bolsonarista. Muito obrigado a todos por assistirem o primeiro programa de hoje da TV Solnic. Eu sempre faço transmissões ao vivo, quando posso, de manhã e à tarde. Quando não posso, pelo menos de manhã, para lermos juntos os jornais, sabermos o que está acontecendo, para podermos formar a nossa opinião a respeito dos acontecimentos. E quanto mais informações tivermos, quanto mais colunistas lermos, quanto mais pessoas ouvirem, pessoas credenciadas, pessoas que sabem das coisas, não o Zé Mané da esquina, mas pessoas que conhecem a história, pessoas que conversam com outras pessoas, que acompanham e que nos ajudam também a pensar. Sozinhos não conseguimos pensar nada, só conseguimos pensar conversando com outras pessoas, expondo o nosso pensamento aos outros. E eu acho que essa é a tarefa do jornalismo, pelo menos é a tarefa da qual eu me encarreguei e procuro transmitir para vocês. Muito obrigado a todos, meus amigos, por assistirem. Por favor, se inscrevam, os que ainda não se inscreverem. Quem quiser colaborar, temos aqui o Superchat, temos o Projeto Catarse para vocês contribuírem, porque essa, na verdade, é a grana que pinga aqui na TV Solnic, é a grana que vocês dão, porque o YouTube, embora ofereça essa ferramenta maravilhosa que permite com que eu fale com vocês através de um simples celular que está sempre no meu bolso, o YouTube paga muito pouco. Quem paga, na verdade, são vocês. Por isso eu agradeço demais a vocês, agradeço a todos os pais, agradeço a todas as mães, a todos os filhos, Maria Silvia de Lisboa, a todas as cidades do Brasil, do mundo. Quem estiver assistindo, sinta-se abraçado, sinta-se participando da nossa conversa, desse grande diálogo, que nunca pode ser um diálogo agressivo nem intolerante. Da intolerância só sai mais intolerância, sai sangue, luto e desgraça. Da discussão nasce a luz, porém da discussão civilizada. Ofensa, sem insultos, sem difamações, sem injúrias. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Um grande domingo.